OMS, Organização Mundial de Saúde, definiu saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença. E você que está estudando para garantir a saúde do próximo, consegue atingir esse objetivo? Quando a gente pega o aluno aqui no primeiro período, não importa a faixa etária dele, ele pode ser desde os 17, 18 anos, a gente tem aluno até de acima dos 50 anos. Então nós temos alunos aqui de vários locais do Brasil, de várias religiões, de várias partes da sociedade. O calor é uma coisa diferente, né? Fazer medicina já é diferente de tudo, como eu costumo dizer. E o calor chega aqui achando que ele resolveu a vida dele porque ele passou na faculdade de medicina, quando é o contrário, aí que ele está no problema. Então ele chega achando que está pronto, agora eu sou médico, e não é nada disso, ele vai começar do zero. Tudo que ele tinha para trás, ficou para trás. E aí ele começa a ter que se dedicar e ele vê uma rotina totalmente diferente do que ele imaginava e do que ele vivia. E aí a gente mostra no primeiro dia de aula como uma coisa vai acontecer, e eles não acreditam. E eles começam a acreditar conforme o período vai passando. E aí vem aquela pergunta, qual o período mais difícil? O difícil é o período que ele está. Em pesquisa realizada com alunos de medicina da Unig Campus Nova Iguaçu, 60% apresenta algum problema relacionado à saúde mental. Problemas esses adquiridos ou agravados devido à exaustiva rotina acadêmica. Ansiedade é a principal queixa dos estudantes. Bom, a grande procura dos nossos alunos de medicina são momentos que são de entrave no processo de ensino-aprendizagem pela pressão em si do curso, né? Muita ansiedade, noites mal dormidas, estudos constantes, assim, a gente vê pessoas até apelando para medicamento, né, para relaxar por conta da ansiedade, por conta da rotina maçante de estudo. Eu, por exemplo, trabalho além da faculdade, então é bem cansativo, assim. O conteúdo que eles têm que são extensos para estudar, e isso acaba, muitas vezes, afetando a saúde mental deles, a carga, a pressão emocional. Quando chega perto das provas, a ansiedade bate um pouquinho, né? E dentro disso também, algumas pressões da família, a pressão família. E aí, como é? Está estudando? As notas? Como é que está seu rendimento? Olha, a mensalidade é cara, você tem que trazer resultado. Autocobrança é uma coisa que isso vai influenciar muito na vida de todo acadêmico. Autocobrança, porque você, além da sua autocobrança, você tem que entregar resultado para quem está te mantendo aqui. A maioria dos alunos são mantidos por alguém, pelos pais, enfim. Tem alguém mantendo e tem que entregar um resultado, então a gente se cobra muito. E a gente também tem alunos aqui de uma nova vertente, que eles próprios têm que trabalhar para pagar a sua mensalidade. E nisso eles vivem um círculo de corre mesmo o tempo inteiro. Estou aqui agora, tenho que sair correndo, que eu tenho que fazer algo para complementar a minha mensalidade. Então, às vezes, desencadeia assim um processo de ansiedade, né? Isso é normal, não normal que a gente gostaria que fosse, mas acaba se tornando a nossa realidade. Quase 90% dos alunos entrevistados associaram falta de tempo e de organização à queda de qualidade de vida. A falta de tempo acaba levando a uma vida mais sedentária, né? Ao consumo, às vezes, de algumas bebidas, né? E vários outros hábitos não muito saudáveis. Fora isso, tem a questão do estresse. São provas, com muitos conteúdos, muita novidade, muita coisa diferente que não se vê comumente. Isso leva a um estresse contínuo. O resultado disso é a produção de hormônios do estresse, como, por exemplo, cortisol e adrenalina, que são dois hormônios que, dentre outras coisas, provocam, né, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. São hormônios que alteram o metabolismo da glicose, podendo levar o paciente a uma alteração também da insulina. Isso pode acabar resultando em hiperglicemia, ou um estado diabético ou pré-diabético, dislipidemia com aumento do triglicerídeo principalmente, né? E dentre outras coisas, pode trazer aumento da pressão por aumento da frequência cardíaca, etc. Normalmente,
Quando isso só acontece em períodos de fuga ou luta ou de estresses esporádicos, não vai trazer malefício, muito pelo contrário. Essas situações de fuga ou luta, elas são necessárias para a gente. O problema é que o estresse contínuo, sempre perpetuando o aumento dessas substâncias, aí sim vai trazer malefícios. 1 em cada 3 entrevistados se sentem cansados por conta da distância percorrida diariamente para chegar ao campus aonde estudam. Qualidade de sono ruim também afeta o dia a dia. Tem muita gente que esquece que tem que dormir e acha que na véspera de prova ele tem que ficar virado. É bonito para ele chegar aqui no dia seguinte e falar assim, virei a noite estudando. Não adiantou nada. Se ele tivesse estudado todo dia durante o semestre, ele tinha conseguido o objetivo dele. Um período normal, sem ser pré-prova, eu acho que eu consigo manter uma qualidade de vida ok. Mas quando chega a prova, assim, aí eu já não consigo mais seguir a dieta de certa forma. Aí eu já começo a virar à noite, ficar ansioso quando vou dormir, eu não consigo dormir às vezes. Às vezes eu viro à noite, porque eu não consigo dormir de estresse, fico estudando para tentar pegar no sono e às vezes eu nem consigo, às vezes eu vou virado mesmo para a prova. Faço terapia, buscar um psiquiatra para tomar um ansiolítico para conseguir pelo menos dormir, né? 20% dos alunos entrevistados relatam uma alimentação desorganizada e desbalanceada. É balanceada assim, no iFood e no miojo. Tem hora que não dá tempo de almoçar e nada, pô. Tem hora que tem que correr pro hospital, aí só bate um salgado e corre pro hospital pra prática. É comer na hora que dá e o que tiver. Mas não era pra ser assim, não. Eu até costumo brincar dizendo que médico não almoça, médico não tem hora para jantar, não tem hora para tomar café da manhã, não tem hora. Porém, na rotina da faculdade, você chegar aqui de manhã, ter tomado um café da manhã e conseguir assistir a aula da manhã, almoçar para poder assistir. A alimentação ela é o combustível do corpo humano. Se você não tiver alimentação, você não tem a função do teu corpo humano como tem que ser. O que deve ser ordenado e organizado é o que vai se comer, o que vai se beber. Quando o assunto é atividade física, os alunos que relatam ter uma rotina de exercícios associam isso à melhora do rendimento acadêmico. O esporte é uma descarga ali. Uma válvula. É, uma válvula de escape. Nós, como futuros profissionais da saúde, temos que saber que isso faz total diferença na vida do ser humano. Inclusive, o sono, sua performance acadêmica vai melhorar, porque você vai estar mais disposto, sua saúde vai estar melhor com a atividade física. Antes eu praticava esporte direto, né? Fazia arte marcial, academia, futebol e acabou a faculdade cortando um pouquinho. Até o período passado eu ainda tentava manter um pouco, mas os horários apertaram um pouquinho esse período agora e ficou meio difícil de manter a rotina lá nos esportes, a alimentação também fica difícil manter. Eu pratico futebol, no intermédio agora eu joguei vôlei, basquete, até para fazer parte da Atlética eu tentei fazer o máximo possível ali. Eu acho que o esporte é um momento de lazer, de descontração, então que se torna muito importante, né, nesse período que a gente está aí sobrecarregado com matéria e tal, sempre na faculdade, é uma coisa estressante e o esporte se torna algo para dá um alívio na nossa vida, né? Eu tenho um sítio e tenho 5 cachorros. E aí é muito legal porque chega o final de semana, vou pro sítio, nado com eles no lago, com a minha família, né? A gente pratica esporte, vai pedalar, né? Ali em Tinguá e dá uma boa relaxada. O aluno de medicina, ele deve fazer exercício físico como qualquer outro ser humano. A gente sabe que o exercício físico para o estudante, por exemplo, aumenta o fluxo de sangue para o cérebro. Isso melhora o raciocínio dele, isso melhora a forma dele estudar, isso ajuda ele em ter maior aprendizado. Então, participar de atividade física é muito interessante. Fazer atividade física durante a medicina e durante a vida ajuda muito. Tem muito aluno que fala assim, não, essa semana eu não vou fazer, porque eu estou na semana de prova, não vai dar tempo. Se ele vier fazendo rotineiramente, aquilo faz parte do dia a dia. É igual você acordar de manhã, escovar o dente, tomar banho, botar uma roupa, fazer atividade física, estudar medicina, faz parte da rotina dele diária. Toda e qualquer universidade tem nos seus arredores bares que viram uma espécie de válvula de escape para os estudantes. No entanto, o consumo de álcool, cigarro e até drogas ilícitas podem causar impactos significativos na rotina do acadêmico. A bebida é a pior droga de todas. Que ela, além de viciar, ela vai prejudicar demais. Um dia que você perde na ressaca é um dia que você poderia estar produzindo. Eu mesmo já falhei várias vezes. Já bebi demais, passei da conta, devia ter feito o que devia ser feito no dia seguinte e não fiz. Então eu sei muito bem como que é isso. 40% dos entrevistados relatam algum tipo de vício.
É um caminho muito complexo, esse caminho de droga, principalmente na faculdade. É uma coisa que não tem como saber quem vai ser viciado ou não. Não tem como saber, entendeu? Então, um abençoado vai nascer com predisposição, um não vai nascer. Como que vai saber usando? Infelizmente é assim, a droga, entendeu? E, infelizmente, eu perdi muita coisa por conta de droga. Consegui me restabelecer um pouco, consegui achar o equilíbrio e consegui virar a página, mas tem gente que não consegue. Eu tenho pânico do Lúcio, não vou mentir. Eu olho ali, eu olho pra galera na nossa sala, cara, eu só rezo para que no meio da galera não tenha um que seja um predisposto, compulsivo, que tenha um problema em casa e não leve aquilo ali como uma válvula de escape. Porque, cara, é uma doença sem cura, o fim dela é fatal e o que perde com ela é incalculável, entendeu? Um exemplo que eu dou, eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Porque eu já fiz muita coisa errada, mas eu também já fiz muita coisa boa. Eu perdi minha família toda. Eu não tenho contato com meu pai, eu não tenho contato com meu filho, eu não tenho contato com minha irmã, eu não tenho contato com meus tios. Eu tenho... É aquela lei, né, que você não pode nem chegar perto do meu pai, entendeu? Então, tipo assim, o final da cocaína, da droga, do crack, de qual seja qual for, é o mais triste possível. O meu ainda foi mais ou menos, entendeu? Mas tem gente que ainda é pior. Então, quando eu vejo essa galera aí sem controle, o que eu faço é rezar, e realmente eu rezo todos os dias, entendeu? Podemos concluir que o equilíbrio é o ideal que deve ser buscado diariamente e com paciência, respeitando os limites e balanceando nossas atitudes. Os estudos devem nortear o nosso caminho, mas a caminhada tem que ser amparada em pilares que ajudarão a chegar ao nosso objetivo. Então, o estudar, acima de tudo, é fundamental, mas ele precisa ter uma vida social, ele precisa realizar atividade física, ele precisa participar de uma forma sociável com toda a turma dele e com todas as pessoas que o cercam. Então, fazer medicina, dizia-se, é um sacerdócio? É um sacerdócio, mas existe toda uma vida ao redor. E tanto se ele ficar só na medicina ou se ele ficar só fora da medicina, ele pode ter problemas psicológicos. Então ele tem que aprender a unir as duas coisas e dá para funcionar perfeitamente bem. E uma coisa ajuda a outra e ele vai só evoluindo.